Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, negócios na era digital, finanças, e hoje eu quero apresentar para você 11 motivos do porquê você deve investir o seu dinheiro agora. Então vamos lá, sem delongas. Primeiro, investir o seu dinheiro faz o seu dinheiro trabalhar para você. Então vamos lá, como é que isso funciona? Para aumentar sua renda, existem duas maneiras principais aí de ganhar dinheiro. Ou você trabalha para isso, né? Você trabalha para fazer dinheiro, ou você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, ao invés de desperdiçar o seu dinheiro mantendo ele lá na poupança, recebendo aquele jurinhos bem merrequinha lá, você pode investir ganhando uma taxa muito melhor e você vai ver o seu dinheiro crescer de forma exponencial ao longo do tempo e, obviamente, com sabedoria. Então, se você não sabe investir, você precisa de um profissional para te ajudar a gerenciar isso aí. Não esqueça de mandar um e-mail para o Financeiro para Tontos. Então, os investimentos inicialmente, eles não vão te trazer grandes resultados não, tá? Mas é uma corrida de formiguinha, tá? Então, se você tiver constância, as recompensas, elas vão estar ali, no longo prazo. Então, investir também é uma ótima pólice de seguro contra as interrupções, principalmente no trabalho, né, e em grandes impactos na sua vida, beleza? Então, tá aí o primeiro motivo para você começar a investir agora. Segundo motivo, investir para ganhar da inflação. Porque o que acontece? Geralmente, o nosso salário, né, para quem recebe aí, quem trabalha de forma formal, carteira assinada, a gente sabe que os aumentos de salário não acompanham os preços da inflação. Isso é um problema. Então, o que você conseguia comprar no mercado, as contas que você pagava e tal, geralmente você tem sempre que apertar e diminuir. Muitas vezes, por falta de planejamento financeiro, você acaba fazendo dívidas, né? Justamente por causa da inflação. E assim, a inflação ela é inevitável economicamente, né? Então a gente já falou um pouquinho disso aqui, razoavelmente. A gente pode fazer um episódio, como eu já falei, só sobre isso para a gente entender melhor. Mas vamos lá. Então, esse modo dinheiro que você fez ontem, ele não vai valer a mesma coisa de amanhã. A gente já falou. Então, por essa razão, é essencial, primordial que você invista o seu dinheiro, entendeu? Para poder manter o seu poder de compra e evitar que o dinheiro seja devorado pelo aumento dos preços, tá? Mas esse é apenas só um dos motivos. É apenas um dos motivos para você investir o seu dinheiro. Vamos para o terceiro motivo. Não investir o seu dinheiro é muito mais arriscado do que investir. Pois é, acredite nisso. Então pensa o seguinte, investir, ele representa um risco, obviamente, né? Todo mundo sabe disso. Mas as consequências de não investir, elas podem ser ainda mais graves. Então, a longo prazo, assumir um risco agora pode representar menos risco no futuro. Então, é melhor do que não arriscar nada. Então, você não deve deixar o seu dinheiro ficar parado, ocioso. A melhor coisa que você pode fazer é pesquisar uma gama de investimentos, contratar um consultor financeiro e escolher o que corresponda aos seus valores, objetivos, né, de longo prazo, médio prazo, curto prazo. A gente já falou um pouquinho disso aqui também. Vamos lá. Quarto motivo, a sua liberdade está em jogo. Então, investir não é simplesmente para você ficar rico. É sobre um dia você ter liberdade financeira, é você não depender do seu salário, não precisar trabalhar para pagar as suas contas. Aí o lance de você colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Porque aqui a verdade é a seguinte: em algum momento você vai ter que parar de trabalhar, né? A única pergunta que fica é: você vai ser forçado a parar antes de estar preparado financeiramente? Ou você pode se preparar para que isso aconteça no prazo que você determinar, nos seus próprios termos. Bacana? Então, assim, a única pessoa que pode garantir que você é capaz de fazer isso nos seus próprios termos é você mesmo. Então, ninguém vai te dar dinheiro que você precisa para se sustentar. E a gente já falou aqui do INSS, se eu não me engano, no podcast passado, que a gente não pode contar com isso, né? Então, você depende única e exclusivamente de você para economizar, investir do jeito certo e garantir a sua liberdade. Bacana? Quinto ponto, não importa se você errar. Tá? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas elas nunca começam a investir, porque
elas estão preocupadas em cometer erros e não sabem como fazer. Por isso que eu falei a importância de você ter um profissional como você. Então parece uma coisa grande e complicada demais, que você tem que gastar muito tempo, energia, enfim. E a preocupação que fica é, pô, eu não posso perder dinheiro, então não vou fazer merda, né? Mas a verdade é que durante a primeira década da sua vida de investimento, os retornos que você obtém realmente não importam muito. Bons ou ruins, eles não terão muito impacto, né? Eles não vão fazer tanta diferença assim sobre o dinheiro que você vai ter. O que importa é a taxa de poupança, não a poupança do banco, tá? É o quanto você consegue poupar. Então, quanto mais você economiza no início, mais dinheiro você vai ter lá na frente. Mesmo que seus retornos, eles não sejam muito grandes durante esses primeiros anos, entende? Então isso realmente é uma ótima notícia, cara, porque ela elimina aquela pressão de ter que escolher os investimentos certos. O negócio é comece, mesmo sem estar pronto, tá? E você vai aprendendo com isso. Então todo o risco de cometer um grande erro, né, ele tem carrega consigo, né, essa coisa de uma semente equivalente ao sucesso. Então se exponha, né? Então, mesmo que você se atrapalhe ali, não receba o retorno que você devia receber, tranquilo, né? Desde que a sua taxa de poupança, o quanto você consegue guardar, ela esteja aonde precisa estar. Bacana? Vamos lá. Sexto ponto. A prática leva à perfeição. À medida que o tempo passa, o seu dinheiro vai crescendo, né? Suas decisões de investimento vão se tornar cada vez mais importantes, melhores, né? Então, quanto mais cedo você começa, mais tempo você vai ter para praticar e aprimorar a sua capacidade de investidor. Então, você vai fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Por isso a importância de você estar exposto. Não sei nada. Procura um profissional, não tem problema. Você vai procurar alguém que te ensine pelo menos os primeiros passos para que você tenha ideia do que fazer, né? Como é que monta uma carteira, quais as divisões, enfim. Então você pode aprender até errar agora no início, mas você vai obter com o tempo as habilidades e experiências necessárias para tomar as melhores decisões no futuro. Bacana? Vamos lá. Sétimo, não a hora como agora. É praticamente o primeiro ponto, né? Mas vamos lá, cara, começa agora. Melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época é agora. É um provérbio chinês isso. Tudo isso, obviamente, vai se aplicar a você estar na casa dos 20 e 30 anos. Tem um limitador de idade? Sim, tem, né? Porque quanto mais novo você é, mais chance você tem de errar, mais risco você pode correr e menos rentabilidade você pode ter, porque você vai ajustando ali os seus investimentos. Quanto mais velho você é, mais preocupado com a rentabilidade você vai ter. Então, assim, é muito mais difícil fazer uma gestão financeira de quem está ali depois dos 40, 50, do que fazer uma gestão financeira de quem está ali na casa dos 20, 30 anos. Bacana? Mas dá para fazer. Para isso, você precisa de um profissional. Quem está com pressa e precisa rentabilizar, precisa garantir e já está com um tempo meio curto ali, no caso, com relação à aposentadoria, vai precisar de um profissional para te orientar. Mas se você está novo ainda, cara, dá tempo de errar. Não se preocupa com isso, tá? Então, não importa aonde você esteja na vida, você tem que começar a investir agora. Bacana? Vamos lá para o oitavo ponto, né? Poupar para a aposentadoria. Eu penso o seguinte, se você está trabalhando, você deveria estar poupando dinheiro, tá? Para sua aposentadoria. Ah, já contribuo para o INSS. Cara, assiste o episódio lá que eu falo do INSS lá. Não conta com isso. Então, caso você não esteja, você tem que se preocupar com isso. Agora. É fato, tá? Então, mas quais seriam os investimentos ideais pensando nisso aí? Bom, com base na tolerância pessoal ao risco, aí você vai ter que identificar qual é o seu perfil de investidor. Você pode considerar arriscar mais em uma ideia mais jovem, porque os investimentos com maiores riscos também costumam trazer maiores retornos. Por outro lado, né, você ser um pouco mais conservador, à medida que você envelhece, pode ser sábio, especialmente à medida que você se aproxima da idade de se aposentar. Né? Então, é aquele lance do outro ponto lá que a gente leu. Cara, quanto mais jovem, para começar,
melhor. Mais exposto você pode estar. Bacana? E aí, com o tempo, você pode ir diminuindo o risco e garantindo uma rentabilidade mais estável. Vamos lá, nono ponto. Obtenha retornos mais altos. Então vamos lá. Para aumentar o seu dinheiro, você precisa colocar num lugar onde você pode ter uma alta taxa de retorno. Então, quanto maior a taxa de retorno, mais dinheiro você ganha, né? Enquanto você tem pouco dinheiro e não sabe assim se é tão fácil conseguir excelentes taxas, aonde conseguir essas taxas de retorno, mas ao passo que o seu patrimônio ele vai crescendo, você vai ter acesso a investimentos com taxas muito mais interessantes. Só que nesse caso aqui, por exemplo, a gente está falando de investimentos tradicionais, né? Se for no mercado, por exemplo, de criptomoeda, onde há muita volatilidade, ali a gente tem dois pontos principais, tá? Ou você vai perder muito dinheiro porque você não sabe o que você está fazendo, ou você tem a oportunidade única de conhecer e aprender e conseguir fazer muito dinheiro com esse mercado. Porque as oportunidades estão na volatilidade, tá? Então, se você quer uma garantia não, porque ninguém garante retorno, né? Mas se você quiser ter retornos mais altos, você vai ter que se arriscar muito mais para conseguir isso. Não dá para você ter retornos altos investindo em tesouro direto, entendeu? Em Selic e fundo imobiliário. Não dá, cara. Você vai ter uma rentabilidade ali de 10%, 12% no máximo, 13% gritando por ano, né? Já no mercado de cripto, você tem possibilidades enormes de fazer, por exemplo, como eu fiz o episódio de DeFi lá, tem pools de stablecoin. Stablecoin, elas são criptos pareadas em moedas fiduciárias. Então, é par, 1 para 1, por exemplo, com $1, né? Que vão te garantir uma rentabilidade de 15, 16, às vezes até 20%, mas fica na variância. Então você imagina, pô, o que você prefere ganhar? 10% de rentabilidade em real ou 10% de rentabilidade em dólar? Isso se expondo a baixo risco. É claro que dentro dessa métrica do mercado de criptomoedas, dá para a gente conseguir uma rentabilidade muito melhor lá com uma certa segurança. Bacana? Mas tendo isso em mente. Você quer ter retorno, você vai ter que se arriscar, tá? Vamos lá. 10º ponto. Alcançar os objetivos financeiros. Então, investir, ele não só pode, como vai ajudá-lo a alcançar os grandes objetivos da sua vida, né? Então, porque quando você investe o seu dinheiro com consciência, sabendo o que você está fazendo, você multiplica o seu patrimônio. Então, você vai ter condições de realizar todos os seus sonhos. Quando a gente faz um planejamento financeiro para o cliente, a gente tem um tópicozinho lá e o cliente diz para a gente, ó, quais são as suas realizações, quais são os seus sonhos, o que você quer fazer, qual é o seu sonho de consumo. Bacana. E a gente vai preparar uma carteira, um portfólio para esse cliente para que ele consiga alcançar os sonhos. Então a gente tira da ideia e coloca no papel. A gente tira do papel e coloca na sua mão. É assim que funciona, né? É assim que funciona um planejamento financeiro. É assim que você consegue alcançar os seus objetivos financeiros, tá? Então os retornos dos seus investimentos, eles vão ser usados para isso, cara. Para os seus objetivos, para os seus sonhos. Bacana? Pode ser para qualquer coisa, comprar uma casa, comprar um carro, iniciar o seu negócio, enfim, guardar para os seus filhos, criar uma poupança gorda para, sei lá, para a posteridade, enfim, né, com infinidade. E o 11º ponto, 11º passo é: seja parte de um novo empreendimento. Então, investimento, como eu já disse, não é só bolsa de valores, né? Investir no seu negócio é primordial para que você tenha retornos financeiros significativos. Porque, por exemplo, você recebe um salário, né? Você vai sempre receber aquele salário ali. Você pode ter um aumentozinho, né? De repente, um reconhecimento lá do seu esforço e ter uma gratificação, mas é sempre limitado. E às vezes você tem um potencial enorme de criar um empreendimento que vai te render 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes o que você ganha, por exemplo, como empregado numa empresa, como gerente, enfim, seja o que for, né? Então, investir agora pensando em criar um próprio negócio também é primordial para você conseguir alavancar
as suas finanças, né? Porque além de você ter a tua rentabilidade nos investimentos, você vai ter uma rentabilidade muito maior fazendo o seu negócio do jeito certo. Então, pense nisso. Bacana? Espero que vocês tenham curtido aí esses 11 passos do porquê você deve investir, né? Pensem com carinho, coloquem os sonhos de vocês aí no papel, anotem o que vocês querem. Pense, comece a pensar já como é que você pode investir. Se você não sabe, me procura, pergunta, pesquisa, estuda, porque vale muito a pena e não esqueça. Comece agora, mesmo sem estar pronto. Valeu? Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Até a próxima. Valeu, seus tontos.